Obrigada, obrigada, Kimi, obrigada, queridos amigos, pela acolhida. É tão gostoso, não é? A gente chega na casa espírita e no ambiente virtual é o mesmo sentido. No momento em que a gente chega e recebe o boa noite, o carinho, a afetuosidade, a gente se sente fortalecido na nossa jornada, né? Há pouco nós conversávamos aí sobre as situações de vida que cada um de nós atravessa. Especificamente, eu falava da minha experiência recente com o passamento do meu pai, não é? E aí a gente olha esses rostinhos aí na tela, a gente se conecta com essas outras vidas e a gente sabe que cada um de nós está com os seus enfrentamentos. E como é bom que a gente possa, nestes locais, tantos físicos quanto os virtuais, que tenham disciplina, seriedade de propósito e, portanto, amparo espiritual, que a gente possa se fortalecer como família em Deus, que a gente sinta o amor fluindo entre nós, nos reabastecendo. Isso também é aquele passe espiritual que nós vamos recebendo durante toda uma exposição doutrinária, durante todo momento de um estudo. Nós vamos nos fortalecendo, recebendo tréguas amorosas, além da orientação que nos chega. E hoje a gente vai falar de o céu e o inferno nas nossas vidas. É claro que a gente está se baseando neste livro, né, O Céu e o Inferno. E esse livro, ele tem um significado para cada um, né? Para mim, ele é um livro de significado gigante porque venho, né, da busca dentro do catolicismo, apesar de já no catolicismo me deparar já desde pequenininha com as faculdades mediúnicas, meus pais me levaram na evangelização infantil do Centro Espírita. Então, olha que bênção, né? Então, além de frequentar o catecismo, ia também na evangelização infantil. Mas e como assim entender a justiça de Deus? Um Deus que nos pede para amar os nossos inimigos, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Como ele poderia criar um inferno de penas eternas? A gente não entende, não é? Começa a haver um conflito muito grande quando nós somos convidados a exercer o perdão e a misericórdia, entendemos que Deus é misericordioso, mas então, como é que existe uma condenação perpétua? E ainda mais quando nós consideramos que, olhando a diversidade das situações de vida, como a gente falou aqui agora, imagine se a gente pudesse escutar cada coraçãozinho aqui, a história de cada um, tudo aquilo que nós experimentamos. Então, num contexto muito mais amplo, tem pessoas que nascem em condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Eu posso dizer que a minha condição foi muito favorável, e vocês talvez possam dizer isso também. Nós tivemos os pais que nos acolheram, muitos de nós, que nos proporcionaram ensino, nós tivemos orientação religiosa, muitos de nós, não estou aqui generalizando, mas veja só como a vida vai fluindo, nos enchendo de possibilidades para que a gente possa aprender sobre nós, sobre as razões de aqui estarmos e assim cumprirmos melhor o nosso papel. Mas diferente, em muitos casos, vidas existem que nascem em condições que são completamente opostas, onde a pessoa está praticamente num modo de sobrevivência, onde ela precisa constantemente superar desafios múltiplos. O alcoolismo dentro de casa, o vício, a criminalidade, a incitação à criminalidade, talvez como único recurso de sobreviver naquele ambiente. Então, tem situações bem diferentes de vida entre aqueles que habitam essa escola abençoada. Também nós devemos considerar, eu estou aqui com os meus 45 anos, vocês aí com quantos anos, né? Mas há aqueles que vivem só 16, 12, 9, 28 anos. Ué, para mim foi dada mais possibilidade do que para o outro se desenvolver, porque através dos anos, das experiências, naturalmente, nós somos convidados a maior maturidade,
a maior sabedoria. Então, por que que uns partem tão cedo? Por que que alguns têm a possibilidade de viver experiências que lhe atenuam condições mais rebeldes, que lhe propiciam um olhar mais bondoso diante da vida, enquanto outros fazem essa passagem em momentos de muito tormento, de muita dor? Onde está a sabedoria, né? A misericórdia divina? Onde está a justiça em tudo isso? Então aí a gente pensa como que estes que viveram um pouquinho tempo ou que desencarnaram em momento muito conflituoso poderiam ter a mesma justiça sobre ele do que aqueles que viveram mais tempo, tiveram mais possibilidades e seriam condenados a um inferno de penas eternas, a um purgatório, até que tivessem em condições de ascender a um paraíso, a um céu. Essa ideia que nós fazíamos, porque eu acredito que todos nós aqui já temos outra compreensão de céu e inferno, ela vai sendo desconstruída com essa obra. Então, para mim, foi o que me trouxe à doutrina espírita, entender um Deus justo e bom. Nós estamos comemorando neste ano de 2025 160 anos dessa obra. Mas Allan Kardec, quando a gente lê o texto e pensa assim, o céu e o inferno, dá uma ideia de que ele está falando da nossa condição após a desencarnação, né? Mas ele não fala tão somente do além-túmulo. Ele fala de nós. Ele fala de estados de consciência. Ele fala das nossas escolhas hoje, dos nossos desafios interiores. Ele fala de céus e infernos que construímos em nossa intimidade. Então, eu queria começar esse momento, além de vocês refletirem na importância desse livro na tua vida, que vocês pudessem silenciar um tanto mais aí teu coração, a tua mente, e pudesse analisar no silêncio da tua consciência, se você percebe que você está mais próximo hoje de um estado de céu ou de um estado de inferno? Eu me fiz essa pergunta hoje várias vezes, me preparando para estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Mais num estado de céu ou mais num estado de inferno? Primeiro momento que eu me fiz essa pergunta, eu fiquei pensando, tá, mas como assim, né? Que, como que seria esse estado de inferno? Como é que seria esse estado de céu? E quando a gente pensa em inferno, pelo menos eu, e aí vocês vão dizer isso para vocês também, a gente já pensa assim, em prisão, alguma coisa que me prende, que me impede, em dor. Não é? Quando a gente pensa em inferno, a gente pensa assim numa dor pungente, em culpa, em escuridão, em angústia, em revolta, preso talvez a um desejo de vingança. Quando eu penso em inferno, eu penso em peso, algo pesado, denso. Agora, quando eu penso em céu, e você pode pensar um pouquinho diferente aí de mim, tá? Quando eu penso em céu, eu penso no oposto, na leveza, na paz, no equilíbrio, na felicidade, não é? Penso nessa conexão com Deus, numa completude, na gratidão. Então, aí olha aí para dentro. O seu coração hoje, ele se assemelha a uma prisão escura, cheia de conflitos, de angústias, de cobranças, de mágoas, de culpas, ou a uma estrada iluminada, mesmo com desafios, tá? Mesmo que a vida te convoque de uma forma mais grave, mas você sente possibilidades, esperança, vontade de seguir em frente. Você sente paz. Então, o que que eu quero trazer com essa reflexão inicial? Primeira conexão de nós com esse tema do estudo, né? Que a gente possa sentir
a necessidade de se olhar para dentro, de nos percebermos. A cada instante da nossa vida, nós estamos cultivando algo, nós estamos construindo os nossos próximos passos, não é? Então, se eu cultivo algo, ele cresce. E eu posso estar cultivando, mesmo sem perceber, mágoas, que ao invés de ferir os outros, machucam primeiro a mim. Eu posso estar cultivando, sem perceber, discórdia. Posso estar cultivando negligências, apatia. Por isso a necessidade desses estudos que a gente tem nas casas espíritas, que a gente tem aqui no Blossom, na disciplina de estarmos constantemente buscando um olhar para dentro de nós. Mesmo que seja só na terça-feira aqui, né, Akemi? A gente tem terça-feira para parar e olhar para nós, para receber elementos que nos ajudam na nossa travessia, mas também para sentir os corações que somam conosco nessa jornada da vida, que é uma possibilidade gigantesca de construirmos o nosso céu interior e nos libertarmos das nossas mazelas, das nossas dores. Vamos falar um pouquinho sobre o céu e o inferno, né? Antes de partir aí para a nossa vida. O Céu e o Inferno, ele é a quarta obra publicada por Allan Kardec, dentro da coleção do Pentateuco, não é? Que a gente tem, né? O Livro dos Espíritos, a obra basilar. A gente tem o Livro dos Médiuns, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o Céu e o Inferno e a gente tem a Gênese, né? É um livro muito pouco lido e estudado. A gente tem no SESF esse estudo, né, Kimi? Que benção! A possibilidade de estudar essa obra com dedicação. Mas ele é uma das obras menos estudadas, né? E aí, quando a gente para e comemora aí os 160 anos e isso se propaga através dos seminários, conferências, encontros, todo mundo querendo falar de céu e inferno, traz à tona, resgata a necessidade de termos contato com essa obra que tanto nos ajuda a fazermos melhores escolhas e a entendermos um Deus justo e bom, né? Então, o céu e o inferno, quando a gente pega a obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, a gente sabe que ali dentro nós temos quatro partes. E a obra do Céu e Inferno, ela é um desdobramento da quarta parte ali, que é das esperanças e consolações. Então, isso é desdobrado, detalhado neste compilado de ensinamentos codificados por Allan Kardec e que a gente tem acesso hoje com testemunhos, né, de casos de vida, né? Isso é uma riqueza gigantesca para nós, né? Há pouco nós falávamos sobre a desencarnação do meu pai e a gente, com esse entendimento, tudo muda. Não é que não tem dor e que não haverá saudade, mas o entendimento traz paz no coração. Paz no coração. Imagine entender um Deus justo e bom, não é, gente? Que diferença isso faz na nossa vida? É, minha mãe, ela trabalha na assistência social da Casa Espírita e eles atendiam uma família cuja filha estava acamada, né, por longo tempo. E evangélicos, né, porque a assistência social, independente da crença, você está assistindo, né? E aquela família recebia eles em casa, que entregavam na casa, levavam lá os alimentos, né? E se predispunham a estar ali para ouvir, né? E conversar fraternalmente, sem que fosse intitulado assim. Mas as pessoas se abriam e ela externava os conflitos, né? Como é que vai ser quando, porque ela estava em cuidados paliativos, como é que vai ser quando ela se for tão novinha? Não teve possibilidade nenhuma ainda. Então eles começaram a conversar e a minha mãe fala assim que conversaram sobre reencarnação. Todas as vezes que eles iam lá, ou os meses que eles iam lá levar a cesta básica, as perguntas eram sobre reencarnação, sobre reencarnação. E certa vez eles chegaram lá para entregar a cesta básica e não, a filha não estava mais lá, já tinha partido.
E ela disse que diante daquele momento, vendo a filha, né, no caixão, no velório, ela só se apoiava nisso, na bênção da reencarnação. Então, veja o significado dessa chave que nos dá acesso à compreensão da vida, de quem nós somos, das possibilidades de atingirmos uma condição de sabedoria, de paz, de amor, de perfeição. A reencarnação é essa chave e nós a encontramos nas 5 obras da codificação, né? Nos dando a compreensão, né, do que é a misericórdia de Deus. Então, esta obra, ela vai se dividir em 2 partes. A primeira delas é a parte doutrinária, é a parte que vai nos trazer ensinamentos. Então, ali a gente vai ter os conceitos, né? O conceito do que é, o que se chama, se convenciona nas religiões anjos e como o Espiritismo entende isso. Para nós, como é que é isso? Demônios, céu, inferno, penas eternas, tudo isso está ali, temor da morte, proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, está tudo, né, ali. Então, a gente vai encontrando a explicação, tanto dentro de como as outras religiões interpretam, e como o Espiritismo vai nos dar a possibilidade de entender, seja na visão espírita como é aquilo, seja a impossibilidade de ser, não é? Então, quando a gente pega, por exemplo, a ideia de anjo, né? Até eu falei uma vez aqui sobre anjos, né? No Blossom, foi tão bonito a gente falar sobre aquilo. A gente falava sobre o quê? Sobre a condição de angelitude, o nosso desenvolvimento espiritual através das reencarnações para atingirmos patamares de espíritos sábios, evoluídos, o que nós dizemos que são anjos, que conhecem a verdadeira felicidade. Mas essa verdadeira felicidade não é ociosidade, é uma condição de trabalho no bem, o trabalho que traz a felicidade de servir, de ser útil, de possibilitar que o bem alcance outros também. Então aí já muda toda a ideia, né? Porque nas concepções religiosas os anjos seriam criados assim, para serem anjos, com a tarefa de serem anjos, seres privilegiados da criação. E no Espiritismo a gente não entende que haja isso. Todos nós fomos criados iguais, com as mesmas possibilidades e com a necessidade de conquistarmos essa condição de perfeição relativa à qual nós estamos destinados, né? E aí também ali vai ter, né, a conceituação de demônio, como as religiões entendem, como o Espiritismo nos mostra isso, também não anjos falidos, mas sim espíritos ainda obstinados no mal, e a gente nem muitas vezes nem direciona a esses que estão obstinados no mal, mas a nós mesmos, né? Quando nós agimos com resistências ao amor. Aí vem também a conceituação de céu e de inferno. E essa é tão gigante a conceituação, porque às vezes nós espíritas, né, a gente, especialmente quem veio de outra religião, não sei se a gente tem aqui aqueles que fizeram buscas através de outras religiões até chegar à doutrina espírita, né? E a gente tem uma ideia assim de céu, de inferno como lugares circunscritos, lugares que existem, aonde ali os espíritos ou vão gozar de uma felicidade eterna ou vão para uma situação de dor eterna, de penas eternas. A gente já falou aqui da impossibilidade disso, considerando que Deus é justo e bom, considerando que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá, considerando que a todos cabem amar aos inimigos e amar a todos enquanto humanidade. Imagina então Deus que é amor, segundo João, né? Ama a todos nós e nos dá a condição de ascensão. Mas em nós está inscrita as leis divinas.
Estas leis atuam em nossa vida e nos ajudam, nos conduzem nessa trajetória de amor. Então, quando a gente fala assim, o sinalzinho da consciência, de alerta, né? Deu um sinal, né? Que eu fiz alguma coisa que não foi boa, que vai trazer consequências negativas. Às vezes a gente ouve, às vezes não. Quando a gente se depara com a dor sem ter ouvido, né, a própria consciência, significa que a gente estava agindo sem aquela vigilância e oração apregoadas no Evangelho. A gente só fazia as coisas meio que no piloto automático, né? Como é a maioria da vida daqueles que está aqui. A gente anda muito sem análise de nós mesmos, sem consciência de que tudo que nós estamos fazendo hoje atrai sobre nós, tanto no momento presente, afinidades, estados da alma, quanto no futuro, construções e consequências do que nós praticamos agora. Então, estas leis agindo em nós fazem com que quando nós nos desviamos, doa. Igual quando o nosso corpo está em desequilíbrio e a gente sente dor. E a dor, ela não é ruim, apesar de doer. Ela tem o objetivo de nos convocar para ir a um médico, para mudar de conduta, de hábito alimentar, de modo de vida, não é? A dor está sinalizando algo que precisa ser reorientado, ou nos dando a possibilidade, né, de ascender ainda mais, de crescer ainda mais diante de uma nova experiência. E essa dor moral do espírito segue a mesma linha de pensamento. Essas dores da alma, elas também não são negativas, elas não têm o objetivo de nos castigar, de nos punir. Elas têm o objetivo de nos alertar, de nos reorientar, de percebermos e olharmos para nós. Quando antes nós podíamos estar naquele piloto automático, a gente para e pensa: olha, preciso agir antes que as coisas piorem, né? Antes que eu entre em colapso, antes que eu entre em perturbação. Então, doeu, senti. Mas veja que mesmo a dor, a gente fala assim que no corpo físico existem resistências para a dor, né? É incrível. A mesma resistência que a gente vê ali para a mulher, para o parto, para a dor do parto, a gente vê no homem para a gripe. Não é? Não, eu tô brincando com vocês. Mas, gente, cada um de nós tem uma resistência para a dor. Tem pessoas que estão com febrão e estão fazendo as coisas. Tem pessoas que estão com uma febrinha e estão deitados dormindo e está muito difícil. Dor de cabeça para cada um de nós. A intensidade é diferente, tanto que a escala de dor, ela pergunta para a pessoa, né? De 0 a 10, qual é o tamanho da tua dor agora? Daí a pessoa diz, agora eu tô mais ou menos com uma dor 8. Ah, vamos medicar, daqui a pouco ela chega numa dor 6. E aí tá vendo o seu medicamento tá fazendo efeito, né? Para o espírito também acontece isso, gente. Essa dor para ser sentida por nós, para alguns, basta um arranhão e eles já prestam atenção. Para outros é mais profundo. Que a gente é assim, a gente vai negando aquele alerta da consciência e cada vez a dor parece mais pungente para que a gente possa despertar, para que a gente possa perceber a necessidade de mudar. Então, a intensidade da dor que nos chega não é a intensidade do castigo de Deus, é a intensidade da necessidade que nós temos de prestarmos atenção. A intensidade que nós precisamos para haver aquela reformulação, para vivermos a experiência necessária para nós e para aqueles que convivem conosco. Quando a gente pensa, por exemplo, numa família, e a gente diz assim que quando alguém da família adoece, a família adoece junto, não é? Quando alguém de uma família tem uma conquista, a família conquistou junto, não é? Porque nós somos um sistema familiar.
Então, aquilo que nós vivemos implica naqueles que estão ao nosso redor. E às vezes a dor que alguém está sofrendo, que está atravessando, diz a ela, mas também diz muito àqueles com quem ela convive. É uma dor educativa que nos chama a aprender algo mais. Nem sempre ela tem uma origem num desregramento passado. Talvez ela seja uma dor-provação, que serve para o outro, que nos ajuda a exercer mais empatia, a aprender outras características do amor. Tem dor que é missão. Quando a gente pega, por exemplo, a história do Chico, né? Imagine o abençoado Chico, que nos trouxe todas essas lições. E quantas dores Chico enfrentou. E aí a gente pensa na dor missão, daquele que, diante daquilo que atravessava, nos ensina a lidar com as nossas próprias dores, considerando essa família maior que é a humanidade, esse sistema maior de filhos de Deus, né? Então, a dor tem um caráter educativo. Veja como foge essa ideia, né, de penas eternas. Então, essa primeira parte de O Livro O Céu e o Inferno tem esse objetivo de esclarecimento espiritual, esclarecimento que nos ajudará sobremaneira. Quando a gente chega na ideia que o Espiritismo faz de céu e inferno, aí a gente muda tudo. Então a gente não pode simplesmente dizer, a gente já tinha até um nome para espiritólogos, vocês já ouviram falar? A gente usa aqui no Sul, né? Espiritólogos é aqueles que eram católicos e se tornaram espíritas. Aí a gente só muda os termos, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai ou para as colônias ou para o umbral. Então a gente só mudou o termo, mas a gente está pensando na mesma coisa. A gente está pensando em céu e inferno. Então a gente ainda não entendeu o conceito. O conceito que trazem em O Céu e o Inferno, nesse livro, é um conceito de estado d'alma. Não é um lugar circunscrito. É como você está. É um estado consciencial, emocional, né? Então, aonde nós vamos, para onde nós formos, nós levamos o céu e inferno que está dentro de nós. Estando encarnados ou desencarnados, nós levamos esse estado da alma conosco. Isso é céu e inferno. Por isso que nós estamos todos aqui para a conquista de um céu, que nem é o termo que nós utilizamos, para a conquista da leveza, da felicidade, da paz de espírito, da conexão com Deus cada vez mais uno com o Pai, servindo ao seu amor. Esse é o nosso grande objetivo. Mas nessa trajetória, nós vivemos experiências e essas experiências nos ensinam, porque todos nós, vivenciaremos quadros que nos ajudarão no exercício da empatia, da paciência, da resignação, da perseverança, da resiliência, que é a capacidade de se levantar depois de uma queda. Então, esse é o grande objetivo nosso, né? Conquistarmos o amor. E para isso há uma necessidade do dever cumprido, né? Então, agora eu queria falar um pouquinho, né? Já que a gente já está aí no finalzinho, do céu e inferno no cotidiano. Se a gente falou que é estado de consciência e a gente começou fazendo vocês remeterem como é que nós estamos agora, se nós estamos num estado consciencial mais leve, mais sustentador, como uma estrada cheia de possibilidades, ou se nós estamos num estado consciencial mais pesado, difícil, preso em determinadas circunstâncias, sem conseguir se libertar daquele pensamento que reincide, que nos afeta, que nos machuca. Há uma necessidade de aproveitarmos estes estudos, aqui, essas gotinhas de amor que nos chegam a cada orientação doutrinária, os estudos que nós realizamos dos livros da codificação e tantos outros, para elaborarmos melhor as nossas experiências. E mesmo quando a gente esteja assim com dificuldade,
de elaborarmos isso, nós temos corações fraternos que podem nos ajudar, nós temos inclusive profissionais dessa área que ajudam. Eu vou só tirar aqui, gente, que agora deu um calorão aqui falando com vocês, né? Então, quando a gente pensa assim em coisas que nos machucam, a gente pode pensar, por exemplo, em culpa, não é? A culpa é uma das prisões em que a gente pode permanecer por longo tempo. Mas, na visão espírita, o que que é essa culpa? Diferente da condição de condenação perpétua, né? De olharmos para uma condição de castigo de Deus. A culpa é um alarme da consciência, quando a gente sente aquele peso na consciência, quando a gente se sente responsável por alguma coisa que a gente fez, nós estamos nos dando a possibilidade de perceber a necessidade de mudança. É o despertar da alma para a responsabilidade. Nós percebemos o erro e então nós desejamos nos libertar. A gente chama isso de arrependimento, né? Nós nos arrependemos do que nós fizemos. Nós queremos melhorar. Agora, quando a gente fica preso na coisa, lembra que a gente falou assim que o inferno parece que traz aquela ideia de prisão? É muito doloroso a gente ficar preso na culpa, né? Então, Joana de Ângeles também vai falar sobre isso para nós, gente. No livro Autodescobrimento, ela vai dizer que culpa. Primeiro, gente, que quando eu cheguei na doutrina espírita, eu entendi que culpa é fruto do nosso orgulho. Eu achei assim tão. Como, né? E é o nosso orgulho de entender que a gente, assim, não poderia mais errar, de entender que a gente é um ser perfeito. E não é, nós ainda somos falíveis, mas somos perfectíveis, atingiremos a perfeição. Claro que a nossa responsabilidade vai aumentando à medida que nós temos compreensão, conhecimento. Então, quando nós tomamos ciência de algo que nós fizemos, ao invés de ir para esse caminho da culpa, nós precisamos ir para o caminho de libertação, de reconstrução. Mas Joana de Ângeles diz que se aconteceu isso, se a gente se encheu de culpa, lembrar que a culpa é um corrosivo da alma, quando não é transformada em ação reparadora. Então, se a gente ficar ali, a gente fica adoecendo. Vem ansiedades, medos, depressão, bloqueios e até doenças físicas oriundas desse quadro de prisão emocional. Como é que a gente faz então? Humildade. Entender que bom quando eu percebo que eu errei e eu tenho condições de melhorar. Onde que a gente ouve sobre isso? Lá no livro dos espíritos, na terceira parte, quando a gente tem as leis morais, e Allan Kardec pergunta, Espírito da Verdade, né? Qual é o meio mais prático de nós nos melhorarmos nessa vida e de resistirmos aos maus arrastamentos? E então eles nos dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec é tão sábio, né, que ele diz assim, reconhecemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em fazer isso. E aí vem Santo Agostinho e diz para nós, antes de dormir, faça uma leitura em como foi teu dia, nas minhas palavras aqui, né? Perceba aquilo que você fez de bom, aonde você acertou. Perceba o que você não foi legal, que você precisa melhorar, quem você afetou, para que você possa, com esse entendimento, reconstruir os teus passos no próximo dia, diante da misericórdia de Deus, que vai te dar a oportunidade de continuar aqui para uma nova jornada. Então, olha só, ainda ele diz assim para nós: se você tiver dúvida quanto a esse julgamento, imagine se fosse o outro que praticasse. A gente diria que foi bom ou foi ruim, né? Então, ele dá um direcionamento para nós nessa análise. Então, é bom perceber o que nós temos que melhorar. Mas essa travessia para dentro de nós tem que ser feita junto com Jesus, que significa junto com o amor. Então, o alto amor, de entender que nós temos um objetivo com isso, que não é o da autopunição. Ninguém quer ficar aqui se chicoteando, né? Se denigrindo, assim,
se colocando sem possibilidades de fazer algo. Pelo contrário, nós queremos melhorar. Eu me corrigi antes da continuidade da palavra, que a gente vai aprendendo. Então, a gente vai, com esse autoconhecimento, a gente deve buscar o objetivo da melhoria moral. Assim a gente se liberta. Então, há uma necessidade do quê? De perdão e de reparação, para que a gente se liberte deste inferno, desta prisão, desta dor, deste peso, que no caso escolhido de hoje, a culpa. E aí, então, como é que a gente faz isso? No livro Céu e Inferno vai falar da necessidade do arrependimento, da expiação e da reparação. Que significa o quê? Perceber, sentir e agir. Então, há uma necessidade de nós reconstruirmos o nosso passo para a reharmonização, para a reparação, para agir melhor. Essa é a grande libertação da culpa e das suas consequências dolorosas, corrigir os próprios erros. Às vezes a gente vai falar, mas não é mais possível, o que passou, passou, já fiz, está feito, né? E tem vezes que realmente a gente não vai poder voltar atrás, né? Voltar atrás nunca vai dar. Tem vezes que a gente vai estar impossibilitado de fazer do jeito que a gente acha que deveria ser feito. Mas lembremos-nos que nós até criamos dificuldades para com os nossos irmãos, mas o nosso comprometimento é diante da lei, diante de nossa própria consciência. Então, o primeiro passo é o auto-perdão. Nós precisamos renovar as nossas atitudes, os nossos passos, construir mais leveza no nosso ser. E então há uma necessidade de nós aurirmos elementos, forças para isso. Joana de Ângeles vai dizer então assim para nós, que perdoar é terapêutico. Ela vai dizer que perdoar não é esquecer o acontecido, nem justificar os nossos erros, mas assumir a responsabilidade. Reparar o possível e seguir adiante no bem. Esse é o grande objetivo. Então, antes a gente tinha uma ideia assim, né? Eu fiz algo errado e eu serei castigado. Aí, com o livro Céu e Inferno, a gente entende que quando eu percebo os meus erros, os meus equívocos, eu vou me deparar com as consequências. E estas consequências me convidam a pagar as minhas dívidas. Ah, e aí como é que a gente paga as dívidas? Só tem uma moeda. E não é dor, sofrimento, não é isso que Deus espera de nós. É a moeda do amor. É colocarmos no lugar daquilo que feriu, que dificultou, o amor possível. As possibilidades de exercício do amor, que é gigante, né? Nas suas expressões. Então, arrependimento lúcido, reparação consciente e alto amor. Aceitação das nossas próprias limitações evolutivas de Joana, para nós podermos recomeçar. Isso não é no sentido de agora assim, ah, tá tudo certo eu errar e errar, pelo contrário, né? Quanto mais consciência eu tomo de mim, mais, né, mais responsabilidade também. Então é um caminho de ascensão. E caminho de ascensão é um caminho de libertação, mas também de muita responsabilidade, de muita manutenção dessa conexão com o alto. Queridos amigos, quando a gente chega ali no finalzinho de O Céu e o Inferno, a gente vai ter casos, experiências de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos sofredores, de espíritos suicidas, de espíritos criminosos, né, arrependidos, dos endurecidos. Eu resgatei um aqui que eu queria terminar com ele. E é de um dos espíritos felizes, eu peguei, né? Para ver o quanto é bom nós aproveitarmos a nossa jornada aqui para fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance. Deus não espera de nós o impossível, Ele espera o nosso possível. Que a gente possa aproveitar os dias, as horas, para usar os nossos recursos para o bem. E o caso é de Samuel Felipe, que é um espírito, que é um homem, é alguém que era um homem de bem,
enquanto esteve ali. E ele sofreu muita maledicência, julgamento daqueles que estavam ao redor dele. Conta aqui no prefácio, antes da comunicação com ele. Mas ele fez o bem que podia a todo alcance, se sacrificou em favor dos outros, sempre que podia, estendia a mão. E aí começa a ser, não vou ler inteira, né? Mas assim, Allan Kardec pergunta então: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes de sua vida na Terra? E ele diz: perfeitamente. Conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente, no instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. O que ele está dizendo aqui para nós? Que todos nós passamos por um período de perturbação. Um pouquinho antes dessas páginas, a gente tem um capítulo 1 da segunda parte, que é o passamento. Recomendo a todos que possam ler essas páginas abençoadas, né? Que vai falar desse período. Para os espíritos mais libertos da matéria, esse período de perturbação é curto, leve. Então ele está dizendo aqui que no início para ele foi assim meio confuso o que ele estava vivendo. Depois Allan Kardec pergunta: nós quereríamos, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso traspasse da vida corporal para a vida espiritual. Primeiro ele começa perdoando aqueles que o atingiram. Depois ele diz assim: a separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o meu estado precedente. Eu não sentia mais dores, exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor, nada desagradável, antes deleitoso, me prendia. E eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Via a minha mulher e os meus amigos ajoelhados no meu quarto, chorando. Considerei de mim para mim que me julgavam morto. Quis então dizer o contrário para eles, mas não pude articular uma palavra. E daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, já muito falecidas, e ainda de outros que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Ele continua relatando a experiência dele com muita leveza, com muita gratidão a Deus, mas também com muita humildade no coração. Era um homem de bem, desconhecido, mas conhecido por Deus. Então, quando às vezes a gente pensa assim, mas ninguém, eu tô me dedicando, tal, mas será que isso vai ser contado? Será que alguém está vendo? E aí a gente vai ter André Luiz falando que o bem que nós fazemos em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte. Faz bem, fazer o bem, aproveitar hoje para escolher nutrir mais leveza em nós, aprendermos a nos amar, aprendermos a nos perdoar, considerando que nós estamos em trajetória. Se hoje eu me arrependo de algo que eu fiz antes, é porque eu já melhorei. É sinal de que hoje eu já faria diferente. Queridos amigos, céu e inferno em nossas vidas diárias é nosso estado da alma. Cuidemos mais do nosso interior, que nós possamos trazer Jesus mais perto do nosso coração, mais próximo da nossa vida, não como um guia lá do passado, mas como um guia presente, atuante em nós e por nós. Fiquem com Deus. Obrigada, querida. Cida, por favor, você tem perguntas, né? Sim, sim. Elaine, muito obrigada por suas reflexões tão importantes para a gente, mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta
Quando você fala que a pessoa no começo ela pode viver no seu céu, o inferno, através dos seus sentimentos, porque onde está o seu tesouro, o seu coração, lá está o seu tesouro, né? E só que essa pessoa tem 82 anos, com problemas de saúde imensos, com dores profundas. É aí que vem a dor e o sofrimento vem porque a pessoa vai com 82 anos tão limitada e com sérias ideias de suicídio, que está bem distante de estar próximo de Deus. Como eu poderia auxiliá-lo e toda a família? Ela é do teu círculo de relações, né? Provavelmente, né? Sim, E nos momentos em que nós estamos atravessando condições mais difíceis da nossa vida, que nós estamos frágeis. Vocês recordam aquela música, né? Pegadas na Areia? sim, Né? Sempre os dois pares de pegadas na areia. No momento mais difícil, Senhor, tu me abandonastes? Não. Nesse momento eu te carreguei no colo. Então, quando a gente está no momento de vulnerabilidade, nem sempre o que nós falamos vem de nós. É a nossa dor se expressando. É uma forma de mostrar a intensidade da nossa dor. Isso ainda desconsiderando, queridos amigos, outras condições. Condições mentais, condições, transtornos mentais, talvez já estabelecidos, e até mesmo o uso de medicamentos que causam, né, alucinações e outras condições mais perturbatórias. A gente vê isso muito em cuidado paliativo, né? As pessoas relatando os pesadelos que estão tendo, mas isso nem sempre significa assim que dormiu, desdobrou e está mal, né? Acontece que, né, com a perturbação espiritual ali, com a perturbação espiritual, com a perturbação às vezes medicamentosa, do estado de já instalado, de dor e de sofrimentos e vulnerabilidade, é isso que se expressa agora, é um sinalizador. E não é só para a pessoa, é para todos nós que estamos ali para dar o suporte. Quando diz assim, eu te carreguei no colo, claro, Deus nos carrega no colo, né? Ele nos dá a possibilidade de ascender, de nos elevarmos. Mas aqueles que estão ao redor são conclamados com Deus, por Deus, a esse exercício de amor, a consolar, a esclarecer, a acalentar, o que dará maiores condições desta pessoa caminhar com mais esperança, perseverança, né, diante do quadro que vive. Se nós dissermos A ou B, se nós fizermos A ou B, então a gente começa a refletir. Qual que é o meu papel? Como eu posso agir naquele momento? Acolher, dizer é assim mesmo, né? Mas eu queria aproveitar a tua questão para relatar uma experiência de trabalho mediúnico que nós tivemos, de uma jovem em estado de UTI, vivendo na UTI, vivia na UTI, né? Longos anos vivendo na UTI. E uma vez em comunicação, ela disse que estava ali, mas ela vivia no plano espiritual toda a realidade maior, mas o corpo permanecia ali. E a gente perguntou assim, mas por que permanecia ali, né? Porque a prova não é para mim. A minha parte eu já fiz, agora o corpo ainda tem que ficar ali para os outros. Então, às vezes a gente acha assim que a pessoa não está bem, né? Mas ela pode estar muito bem espiritualmente. É claro que quando a gente tem falas assim, né, como falando de suicídio e tudo mais, há todo um acolhimento a ser feito, né, para que essa pessoa possa reorientar a sua fala, porque a fala tem poder, né, sobre nós e sobre os outros. E a gente tem aqui em O Céu e o Inferno diversos casos que vão falar desse período de perturbação. Então a gente não tem como dizer o que a aguarda, o que a espera e como ela está. A gente tem ali um convite para entender o quadro de dor e de sofrimento, e diante de tudo que seja falado, entender a extensão daquela dor, que não é só física, é espiritual, moral, de inquietudes,
de medos. Então a gente começa abrindo espaço para a fala. E talvez dali venha a instrução para a gente poder agir ainda melhor, acolher, abraçar, confortar, né, dentro das possibilidades que nós tenhamos. Eu espero ter respondido, mas eu não tenho as respostas prontas, né? A gente está aqui para que todos nós possamos analisar juntos. Muito obrigada, viu, pela pergunta. Faz a gente E refletir mesmo. eu que agradeço, porque abre um leque de possibilidades de entendimento de como agir, né? É. Tem uma outra pergunta aqui. Será que pensar no futuro espiritual leva as pessoas a tomarem decisões mais responsáveis e equilibradas no dia a dia? Ou há quem, mesmo acreditando na imortalidade da alma, ainda viva de forma impulsiva? Os dois estão certos, tá? Há quem, ainda acreditando na imortalidade da alma, vive de forma impulsiva. Porque a gente, assim, gente, a gente sabe da desencarnação, mas a gente acha que tá lá longe, muito longe. Quando a gente tem uma experiência dessa em família, a gente vê que a qualquer momento a gente pode partir. Qualquer momento. É de uma hora para outra. Meu pai, em dezembro, estava entregando cesta básica, fazendo palestra, me levando para cima e para baixo, os guris também. E no início de abril ele desencarnou depois de 3 meses descobrindo o câncer. E foi de uma hora para outra, assim. Então, às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas a gente pode ir num instante. Talvez seja nosso último café da manhã com aquele familiar e saindo dali onde nós faz a partida. A gente nunca sabe. Então, saber da imortalidade da alma não significa que você adquiriu a consciência sobre si mesmo. O Espiritismo nos convida a todo momento a essa autoconsciência, mas a gente ainda foge da análise sobre nós mesmos. E muito, a gente tem muita resistência a fazer esse autoencontro. Às vezes a gente estuda para proferir palestra, para facilitar um grupo de estudo, para dizer algo para alguém, mas a gente esquece do nosso mundo íntimo. Então, sim, há muitos de nós que, mesmo considerando a imortalidade da alma, ainda agimos com iniquidades, né? Uma vida vã, frívola, sem dedicação, né? Sem compreensão, e responderemos com certeza. Ali no livro O Céu e o Inferno, vai ter vários casos, e alguns deles, você vai ver lá em Espíritos Medianos, tem um caso que é bem explícito, que vai dizer assim para nós, que ele, por compreender a imortalidade da alma, compreender sobre aquilo que o Espiritismo oferece, a luz se fez mais clara para ele. Enquanto que outro apresenta que, pela incompreensão, ele se demorou muito a perceber da sua condição, né? Então, com certeza, essa compreensão nos ajudará muito, mas tem algo mais a ser feito, que é fazer com que isso modifique a nossa vida. Não tem como dizer, né? Igual assim, a gente falava assim, né? Ah, eu sou católico ou não praticante, significava assim que eu não ia na igreja, né? No espiritismo não tem como a gente dizer isso, tá? Espírita não praticante não existe. Não basta a gente saber. Nós, na medida em que você sabe que a responsabilidade já aumentou, né? Então, há uma necessidade de vivência. A tua vida tem que se transformar em algo, ela tem que se modificar. Se não modificou, vai haver conflito. Vai haver conflito já na vida presente, quando as minhas palavras estão muito distantes das minhas ações, e elas têm uma distância, tá? Para todos nós, mas quando está muito distante, vai haver conflito íntimo, né? E também nas relações. As pessoas vão questionar, ué, mas você não falou isso? Vocês assistiram o filme novo, né? O Nosso Lar 2? Uhum. Lembram quando ela diz assim, lá na palestra você diz amor, amor, cadê o amor aqui dentro de casa? E é isso, nós somos cobrados por aquilo que nós falamos. Então há uma necessidade de buscar, quanto mais possível, coerência da nossa fala com as nossas ações. Espero ter respondido também, querido. Obrigada, querida. A Jupira, ela tem uma dúvida, ela está te pedindo. A ideia dela é o seguinte, o pensamento dela sobre o umbral. Pois eu tenho como umbral é só uma passagem. Quer dizer, você
ao desencarnar, você só passa pelo umbral e segue adiante. Isso, então veja só, a gente tem 2 estados, assim, da alma, reencarnado e na erraticidade, né. Basicamente, ou nós estamos reencarnados ou nós estamos na erraticidade. Reencarnados, nós vivemos aqui, nossa condição, o purgatório, né, nós purgamos, expiamos, aprendemos, né, experimentamos as experiências da vida junto aos diferentes para que possamos crescer, reencarnados. Construímos o nosso céu e o nosso inferno como estados de consciência. Na erraticidade, há muitas moradas na casa do Pai. Então, quando a gente começa a estudar estas condições, a gente não fala igual assim de lugar circunscrito, né? Apesar de, pela afinidade espiritual, os espíritos se buscam. E ali a gente fala dos vales, né? Vale de suicidas, vale de dor, de sofrimento. Não é que é um lugar, as consciências em afinidade, né? E aí a gente tem essa condição ali instalada, onde é feito o acolhimento desses irmãos, como a gente vê no livro, né? eh, Memórias de um Suicida, tão lindo, né? Quando fala o nome, que eles sentem, né, um impulso diferente para serem acolhidos. Então, vales, a gente tem essas condições assistidas, que são casas, né? São casas-abrigos, que são instalados nessas regiões de dor e de sofrimento, que são instalados no que a gente chama de colônias espirituais, né? E até a gente vê assim que, se vocês estudarem a série de André Luiz, a gente vai ver que elas também não têm lugar definido, elas se deslocam, né? Elas vão em busca dos assistidos. São locais resguardados, assim como a gente tem a casa espírita e a gente tem ali uma atmosfera maior de amor, de serenidade. Então, quem ali está em abrigo, né, é trabalhado em seu nível consciencial para que possa se preparar para novas jornadas redentoras. Então, não é que ele já esteja liberto de condições de perturbação, mas ele está aberto a trabalhar esta condição, a receber a assistência espiritual. Então, quando a gente fala de umbral, a gente está falando muitas vezes dessa condição perturbatória que quando você falou assim, passageira, sim, para alguns podem ser rápido, para outros pode levar centenas de anos, como a gente tem um caso aqui em O Céu e o Inferno, né? O espiritual está, se não me engano, 150 anos ali na erraticidade, na condição, né, de umbral, na condição de dor, de sofrimento, vagando. Então a gente tem que analisar que esse estado de perturbação, ele vai ser mais difícil, doloroso, quanto mais nós estejamos ainda materializados, quanto mais o nosso tônus vital ainda esteja em vigor, né? E também quanto menos espiritualizados, libertos dos apegos materiais nós estejamos, mais tênue, mais leve, mais rápido será essa passagem também. Então, quando a gente se refere assim a gente só mudou o nome, né, de inferno para umbral, também não é de penas eternas, porque nós no Espiritismo não vamos entender nada como penas eternas, né? Então, realmente, não é uma analogia adequada em ambos os sentidos, né? Nem porque seria eterno. Eu espero ter respondido também, querida. Obrigada, muito obrigada, Elaine. Sim, Nós obrigada, queríamos, Nilo. nós queremos te agradecer por essa fala tão linda e maravilhosa que você nos trouxe. Eu quero convidar todos para a semana que vem estarem aqui conosco novamente, que a semana que vem vai ser o Paulo Lodge, ele vai trazer, o tema vai ser a importância das emoções no autoconhecimento, ele vai falar sobre o medo, tá? Eu gostaria de pedir para você as suas reflexões finais e a prece de encerramento, pode ser? Pode ser. Nós Muito fizemos no obrigada. início, obrigada, meu amor. Nós fizemos no início aquela análise de consciência, né, gente? Vamos ficar com ela mais um instante? Eu queria que nesse momento, durante a oração, nós trabalhássemos o nosso íntimo.
que você mentalizasse uma escada ou uma estrada à tua frente, o que você preferir. Eu gosto muito da escada, mas para você a estrada pode dizer mais. Então, sinta como você está agora. Talvez até mais leve do que antes, talvez mais analítico. E dê o teu primeiro passo. Suba ao primeiro degrau dessa escadinha no desejo de orar, de se conectar, de se vincular mais e mais com o amor. E perceba que na tua intenção de prece, você já se conectou aos outros corações dessa sala, a outros tantos corações que oram. Só por isso você sente mais leveza espiritual. Dá mais um passinho, sobe a escada e sinta o amor do Pai te abraçando, preenchendo todo o teu corpo, como num passe espiritual, sentindo Deus contigo. Se pudesse expressar em palavras o que Ele diria ao teu coração nesse instante, diante das tuas necessidades, das tuas fragilidades, da tua trajetória, o que seria? Certamente ele começaria por filho, filha. Na sequência, é contigo, irmão. O que Deus te diria? Seguindo mais um passo, com mais esperança, resolução, decisão de prosseguir melhor, nós damos o próximo passo. E sentimos que os medos, as angústias, as perturbações, as dores, as inquietudes, elas vão ficando para trás. Elas não deixam de existir, mas eu olho para elas agora de outra perspectiva, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais alto, e eu consigo perceber que elas não são tão grandes assim que eu não possa resolver com Deus, em Deus e para o amor. Suba mais um degrau. Esse é o degrau da gratidão, é o passinho da gratidão que você dá em direção à luz. E agradeça, querido amigo, querido irmão, por tudo, por todos, por tanto. Vamos dormir agora, Senhor. Pedimos teu amparo amoroso para que no descanso do corpo físico nós estejamos no aprender servindo e no servir aprendendo contigo, Senhor. Que assim seja.